Que a paz do nosso Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Abra a sua Bíblia no livro do profeta Sofonias, capítulo 2, versículo 1. Sofonias 2:1. Velho Testamento. Sofonias é um dos profetas menores. E por que profetas menores? Porque os seus livros, os seus escritos, eles são curtos. Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, Jonas, entre outros. Ao todo, são 12 livros dos profetas menores. E se você ler cada um deles e você meditar, você vai perceber que são curtos, pequenos, os seus escritos, os seus livros. Então, por esse motivo, eles são considerados profetas menores. Lembrando, se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, já deixa aí o seu like, o seu joinha, compartilhe esta mensagem com outras pessoas, deixe o seu nome para a oração e nós estaremos orando por você para que Deus te abençoe naquilo o que você precisa. Agora, vamos à leitura e à meditação da palavra do nosso Deus. Diz o seguinte, Sofonias 2:1. Concentra-te e examina-te, ó nação que não tens pudor. Então, Deus falou para a nação dos filisteus, que eram inimigos do povo de Deus, o seguinte: para eles se concentrarem, ou seja, para eles se reunirem e para eles se examinarem. Lê comigo de novo esse versículo para entendermos melhor. Concentra-te e examina-te, ó nação que não tens pudor. Pudor, podemos dizer também que é cautela, enfim. Então, esta nação não tinha pudor, ou seja, não tinha cautela. Então, por esse motivo, Deus estava dizendo que eles deveriam se reunir e deveriam se examinar. E por que Deus estava mandando que esse povo se examinasse? Porque as suas obras, aquilo que eles estavam fazendo, desagradava a Deus. Ou seja, eles estavam agindo sem cautela, agindo sem pudor. E Deus queria dar uma chance, uma oportunidade para esta nação. Então, por esse motivo, Deus estava dizendo que eles deveriam examinar a eles mesmos. E um exemplo: se a pessoa ela se encontra doente, ela se encontra enferma e ela vai no médico e de repente ali no primeiro momento o médico faz alguns exames e não consta nada, então ele vai mandar com que aquela pessoa faça outros exames para ver se identifica qual é o mal, qual é a doença que está afligindo aquela pessoa. Então, isso hoje é para mim, para você. Nós devemos nos examinar as nossas vidas,
as nossas ações, se a maneira que nós estamos conduzindo a nossa vida se agrada a Deus. Lá também em Coríntios, não sei se você se lembra, mas Paulo fala para aquela igreja, quando ele fala acerca da Santa Ceia do Senhor, ele diz: o homem, examina-te a ti mesmo, assim coma e beba do cálice. Ou seja, a pessoa, antes dela participar da Santa Ceia, isso, o cristão, ele deve se examinar antes dele comer do pão, beber do cálice, sabe? Ele deve observar como está o seu coração, como está a sua comunhão para com Deus. E até mesmo quando a pessoa ela chega no primeiro momento na igreja e ela começa a ouvir a palavra, a ouvir a pregação, a mensagem do evangelho, então é necessário que a pessoa ela venha examinar a sua vida, como está a sua fé, como está o seu relacionamento com Deus, porque é através do exame que o mal é detectado, é através do exame que a pessoa vai observar, se ela for humilde, se ela não está fazendo algo que desagrada a Deus ou não. E justamente quando a pessoa se examina, quando ela olha para o seu coração, para a sua fé, para a sua comunhão para com Deus, é aí que ela vai ter conhecimento de quem ela é, de quem ela está sendo diante de Deus. E muitas vezes, sabe qual que é o nosso problema? Muitas vezes, examinamos os outros, mas não examinamos a nós mesmos. Ou seja, muitas vezes, julgamos os outros e deixamos de olhar para nós mesmos. De repente, é a sua situação. Você olha para fulano, você olha para ciclano, para Beltrano, você diz, ele faz isso, ela faz aquilo, ele faz aquilo outro. E quando nós ficamos olhando para os outros, examinando os outros, as falhas, os erros dos outros, nós nos esquecemos de examinar a nós mesmos. Então, devemos parar, deixar de olhar para os outros e devemos nos concentrar e examinar a nós mesmos. E esse exame, ele deve ser realizado em todo o momento. De repente você diz assim: pastor, eu já tenho 5 anos no Evangelho, 10 anos no Evangelho, 15 anos no Evangelho, graças a Deus. Mas não deixe de se examinar, porque até mesmo se na própria Santa Ceia nós devemos nos examinar, então em todo tempo, em todo momento, devemos olhar para nós e ver como está a nossa vida, qual que é o termômetro espiritual que nós nos encontramos. Agora, vamos ver aqui no versículo 2 o porquê que Deus estava dizendo para esta nação se examinar. Diz o seguinte: antes que saia o decreto, pois o dia se vai como a palha,
antes que venha sobre ti o furor da ira do Senhor. Sim, antes que venha sobre ti o dia da ira do Senhor. Então, Deus, ele iria executar o juízo contra esta nação. Em outras palavras, eles iriam colher dos frutos das suas ações. Então, por esse motivo, Deus estava dizendo para eles se examinarem, para eles mudarem de vida, para eles lhe obedecerem antes que saísse o decreto, antes que saísse o juízo de Deus, antes que eles sofressem o quê? As consequências dos seus atos, das suas ações. Porque você sabe que as nossas ações, os nossos atos, eles são pesados na balança de Deus. E mais cedo ou mais tarde, teremos um retorno. E se as nossas ações, elas são justas diante de Deus, o retorno é bom. Mas se as nossas ações, elas não são justas, são injustas diante do Senhor, então o retorno não será o quê? Bom, e era o caso desta nação. Então, por esse motivo, Deus estava os advertindo, Deus estava os alertando, e a palavra de Deus também, ela serve para nos advertir, ela serve para nos alertar do perigo. Então, quando Deus ele observa que a pessoa, um exemplo, se é um cristão, se ela está se distanciando de Deus, dos caminhos do Senhor, e ela está correndo por outro lado, Deus alerta esta pessoa com a sua palavra antes que ela sofra o quê? As consequências, ou seja, o propósito de Deus é alertar para que a pessoa se examine e ela reconheça o erro dela, a falha dela, que ela está no caminho errado e que ela volte para os caminhos de Deus, para os caminhos do Senhor. E aquele que ainda não entregou a sua vida para o Senhor Jesus e vive uma vida desregrada, uma vida que desagrada a Deus, também Deus o alerta através da palavra, porque você sabe que Jesus está à porta. E se a pessoa ela não mudar de vida, a pessoa não se render ao Senhor Jesus, então essa pessoa, se ela morrer sem Cristo, sem ter entregado a vida para Jesus, essa pessoa não terá a salvação. Então Deus alerta, Deus adverte, porque Deus, ele quer o quê? O bem do ser humano. Deus, ele quer o bem dos seus filhos. Deus, ele quer o bem. Mas para que possamos provar do bem de Deus, devemos nos examinar e nos enquadrar na vontade do Senhor. Continuando, versículo 3, olha só a recomendação. Buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que cumpris o seu juízo, buscai a justiça, buscai a mansidão, porventura lograreis esconder-vos no dia da ira do Senhor? Então,
a recomendação é para que eles buscassem o que? A justiça de Deus, a mansidão de Deus, ou seja, buscar a justiça é nós buscarmos obedecer a palavra, aplicar o ensino no nosso dia a dia, ou seja, viver a fé, aquilo que aprendemos no momento que estamos lendo e meditando na palavra e colocarmos em prática o que nós aprendemos nos cultos, enfim. Então, quando a pessoa pratica a palavra, ela está buscando a justiça, que é o que agrada a Deus. Outra coisa também aqui, que Deus ele falou, buscai a mansidão. O que é a pessoa ser mansa? É a pessoa, ela se autodominar, ela não perder o controle, o equilíbrio. E como nós falamos, no começo, no versículo 1, Deus falou que essa nação, eles não tinham ali pudor, ou seja, cautela. Essa questão de não ter pudor seria deles passarem dos limites, ou seja, deles não terem equilíbrio. E quando a pessoa, ela se entrega ao Senhor Jesus, e esta pessoa, ela procura estar no centro da vontade de Deus, então Deus vai dar forças para essa pessoa e ela vai passar a ter mansidão, sabe? Ela vai buscar forças em Deus para que ela tenha pudor, para que ela tenha controle, para que ela tenha equilíbrio de si. Porque o que leva o ser humano muitas vezes para o pecado, para as coisas que desagradam ao Senhor, é o que? É a falta de equilíbrio, a falta de controle de si mesmo, de si mesma. E até mesmo a mansidão é um dos frutos do Espírito Santo. E Jesus e o Espírito Santo dá forças para que a pessoa ela possa se controlar, se equilibrar e estar no centro da vontade de Deus, do Senhor. Então busque a Deus, busque o Senhor, busque a justiça, busque a mansidão, e assim você terá forças para viver a fé. E continuando a leitura da palavra, versículo 4, porque Gaza será desamparada e Asquelon ficará deserta, Asdod ao meio-dia será expulsa e Ecrom desarraigada. Ai dos que habitam no litoral, do povo dos quereitas, a palavra do Senhor será contra vós outros, ó Canaã, terra dos filisteus, e eu vos farei destruir até que não haja um morador sequer. Ou seja, o que Deus quer dizer aqui quando ele citou essas nações aqui que seriam destruídas, que sofreriam o juízo de Deus, e é lógico, nas nações que eram inimigas do povo de Israel, que não viviam os princípios, aquilo que agradava a Deus, Deus, citando eles, Deus queria dizer o seguinte, que se o seu povo, eles não obedecessem à sua voz, se eles não se examinassem, se eles não procurassem mudança de vida, então o destino deles seria o quê? O destino dessas nações. E você sabe que nós
aprendemos muitas vezes com o erro dos outros. Então, não sei, de repente a pessoa, ela observa uma outra que se desviou da palavra, que não quer saber das coisas de Deus, está vivendo uma vida afastada de Deus, sabe? É uma vida desregrada, e a pessoa, ela anda de mal a pior, porque você sabe que aquele que abandona os caminhos do Senhor, a vida desta pessoa se torna pior do que quando ela não buscava a Deus. Então Deus, Ele quer que a gente tenha esse raciocínio, que se a gente se desviar, se a gente não procurar viver no centro da sua vontade, o nosso destino no dia de amanhã vai ser igual o dessa pessoa que se afastou de Deus. Ou seja, se nós não nos examinarmos, se nós não voltarmos ao primeiro amor, à obra das primeiras práticas, se nós não voltarmos, se nós não permanecermos no centro da vontade de Deus, nós teremos o mesmo destino daquele que se desviou e até mesmo daquele que não conhece a Deus. Versículo 6 diz o seguinte: o litoral será de pastagens, com refúgios para os pastores e currais para os rebanhos. O litoral pertencerá aos restantes da casa de Judá. Nele apacentarão os seus rebanhos e à tarde se deitarão nas casas de Asquelon, porque o Senhor, seu Deus, atentará para eles e lhes mudará a sorte. Então Deus aqui iria mudar a sorte do seu povo, e quando está dizendo que eles seriam apacentados como um rebanho, que eles se deitariam, isso simboliza o cuidado de Deus para com seu povo, e ele diz que ele atentaria para eles e mudaria sua sorte, porque eles estavam passando momentos difíceis, situações ruins. Agora, lógico, essas situações não eram somente questão de provas, de tribulações, mas era porque o povo havia se afastado de Deus. Então, se a pessoa se render ao Senhor Jesus, ou se ela estiver desviada, voltar para Cristo, ela se examinar e ela tirar da vida dela aquilo que desagrada a Deus, essa pessoa fará parte do povo de Deus, do rebanho de Deus. E Deus, sendo o nosso pastor, vai cuidar de nós, vai cuidar desta pessoa. Ela será cuidada por Deus e Deus vai mudar a sua sorte, a sua história. Se você diz: eu quero que Deus mude a minha sorte, a minha história, então volte para Ele. Se você ainda não teve uma experiência com Deus, entregue a sua vida para Jesus. Como nós falamos aqui, examine as suas obras, os seus caminhos e veja se de fato e de verdade você está ou não nos caminhos de Deus. E o que vai mostrar se nós estamos ou não nos caminhos de Deus? A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Por esse motivo, a Bíblia deve ser lida e meditada, pois vendo a palavra e a gente se examinando, a gente vai chegar à conclusão se estamos ou não no caminho de Deus.
E se estivermos no caminho de Deus, Deus vai se atentar para nós e vai mudar a nossa sorte, a nossa história. Amém? Essa é a palavra de hoje. Guarda ela no seu coração e nunca deixe de se examinar. Vamos falar com Deus nesse momento. Ó Santo de Israel, Todo-Poderoso, em nome de Jesus, entramos na sua presença, Pai, nos achegamos a Ti, nos humilhamos diante do Senhor. Pai, pedimos perdão ao Senhor pelos nossos erros, nossas falhas, nossos pecados. Em nome de Jesus, se pecamos em palavras, pensamentos, atitudes, nos perdoa, Pai. Se alimentamos sentimentos, Pai, que não deveriam ser alimentados, nos perdoa. Tira de nós tudo aquilo que não te agrada, para que assim possamos estar no centro da tua vontade, ó Santo de Israel. Meu Deus, vem sobre as nossas vidas com teu Espírito Santo, Pai, com teu poder, Senhor. Ó meu Pai, eu lhe peço que o Senhor venha tocar na vida desta pessoa que me acompanha nesse momento, que ora junto comigo, atenta para ela, muda a situação dela, muda o quadro dela, muda a história dela, muda a sorte dela, naquilo que ela precisa, seja na saúde, seja nas finanças, seja no trabalho, Senhor, no serviço dela. Abençoa ela, seja na vida espiritual, seja na família, no casamento. Visita ela e leva a tua salvação, a mudança de sorte para o teu povo, Pai, para a tua igreja, em nome de Jesus. Receba a mudança de sorte na sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima, se assim o nosso Deus permitir. Paz.